me chamo Douglas Santos, sou artista orientador de cordas ficcionadas das oficinas culturais da Fundac. E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a música medieval. Entende-se como música medieval toda música feita, toda música composta, entre o século V e o século XV, tá? Período esse, tá? Então, com o fim do Império Romano, tá? Até o Renascimento. Então, um grande momento da música do período medieval foi quando o Papa Gregório instituiu o canto gregoriano. O Papa Gregório, conhecido também como o Magno, tá? Ele percebeu que com o crescimento, com a grande expansão do cristianismo, tá? Ele precisava unificar toda a liturgia, tá? Da Igreja Católica ali na Europa. Tá? Então ele precisava que toda a igreja seguisse as mesmas ideias, tá? Geralmente nas missas. Então, na hora de cantar, precisava-se que fosse igual. Então, ele instituiu, como eu disse, o canto gregoriano. O canto gregoriano em si, também conhecido como cantochão, eram melodias cantadas a capela em uníssono, tá? Então só tinha uma melodia cantada por sacerdotes durante as missas, tá? Então essas melodias com o tempo foram tendo algumas mudanças, tá? Mas o cantochão primeiro, o canto gregoriano, eram melodias assim, tá? E o canto gregoriano, ele foi responsável também, tá? Pela introdução da leitura de nota convencional, tá? Que é as 7 notas musicais que a gente conhece hoje. Anterior às 7 notas musicais, existiam os neumas. Então, o que é neuma? Tá? Os cantores, para memorizar, as melodias, eles se utilizavam de marcas junto às palavras que eles cantavam. Então, existia um tipo de marca para entender se que a melodia subia, marcas que mostravam que a melodia iria descer ou que a melodia iria se manter, tá? Então os neumas foram utilizados aí por um bom período de tempo, tá? E com o tempo isso foi se substituindo, tá? Principalmente graças a Guido de Arezzo, que foi também um sacerdote, foi um monge e um compositor. Então foi Guido de Arezzo, tá? Que introduziu as 7 notas musicais que a gente conhece. Guido de Arezzo desenvolveu um sistema que ficou conhecido como a mão de Guido ou a mão guidoniana. Tá? Esse sistema se utilizava das partes da mão, tá? Para se identificar as notas. Tá? O Guido de Arezzo compôs um hino a São João, tá? Em que cada começo de estrofe começava com cada primeira sílaba das palavras se iniciava com uma das 7 notas musicais. Então, ut, ré, mi, fá, sol, lá, si. Ut, hoje em dia, foi substituído pela sílaba dó por questões de pronúncia. Então, esse hino a São João, tá? Cada começo de estrofe começa com uma dessas notas, tá? E eu vou mostrar para vocês um pedaço aqui então desse hino de São João, para vocês perceberem exatamente como que as 7 notas musicais surgiram. Utque ant laxis resonare fibris, mira gestorum, famolitorum, solve polluti, labireatur, sancte Ioanne. Agora eu vou falar um pouco sobre o trovadorismo. O que era o trovadorismo? Tá? Trovadorismo, então, era a música popular do período medieval. Então a gente já sabe que tinha a música que era cantada dentro das igrejas, tá? E o trovadorismo, na verdade, eram músicas
que eram feitas por viajantes, por cavaleiros que viajavam pela Europa e que durante essas viagens, tá, eles registravam os acontecimentos, aqueles acontecimentos que eles achavam interessante, através de música. Então era uma maneira de contar a sua história, né? Por exemplo, o cavaleiro viajava sei lá, da França para Portugal, e quando chegava lá em Portugal ele contava, né? Um pouco sobre sua viagem através das músicas. E ele se utilizava sei lá, de instrumentos como alaúde, né? Que é uma espécie de violão, né? Vamos dizer assim. E então muito dessas trovas, né, deram origem a grandes obras. Por exemplo, o Parsifal, tá, de Wagner, e o Tristão e Isolda também de Wagner, tá? Ele se utilizou dessas trovas, tá, para fazer essas grandes óperas, tá? Tristão e Isolda é uma história, né, uma história de amor, enfim, em que Richard Wagner compôs uma ópera, tá? E se utilizou dessas trovas. Parsifal também é uma ópera, tá? Então tá aí uma dica para vocês também escutarem essas obras, tá bom? Então o trovadorismo era a música popular da época. Então eu vou colocar aqui para vocês um trechinho, tá? De uma peça, né? Uma peça do trovadorismo, que era de Diniz de Portugal, ok? Sobre a música polifônica. Depois da notação convencional, né, começaram-se os compositores a explorar mais, né, as melodias. Então a música polifônica, né, foi aí que surgiu o organon, também aí já no século IX, junto com o Guido de Arezzo, tá? Esse novo sistema, né, dava-se o quê? Enquanto a melodia principal seguia, né, numa nota, uma segunda melodia, tá, era cantada, tá, utilizando-se de quintas ou de quartas, tá? Então, se a melodia principal começava em dó, a segunda melodia começava em sol, em quintas ou em quartas, tá? Então, com o novo sistema aí de escrita, tá, os compositores começaram a explorar mais, né, esse novo caminho. Então, surgiu aí a música conhecida como organon, tá? E alguns compositores começaram a explorar de algumas maneiras que a gente vai perceber aqui agora. Então, o organon nada mais é do que a evolução do canto-chão do canto gregoriano, tá? Então, primeiramente surgiu o organon paralelo, né? Que seria como eu expliquei aí atrás, que era o que? Enquanto as notas eram cantadas em quartas e em quintas, mas seguiam
a melodia, né, seguia. Se a primeira voz principal subia, a segunda também subia, se descia, também descia. Então fazia-se esse caminho paralelo entre as melodias, utilizando-se de intervalos de quintas e de quartas, tá? Então esse era o organão paralelo. E com o passar do tempo, os compositores foram tendo novas ideias, tá? E foi aí que surgiu o organão livre, tá? Então no organão livre, tá? As notas, elas tomavam caminhos diferentes, tá? Então, por exemplo, se a primeira voz principal subia, a segunda podia manter, tá? Ou se a primeira subia, a outra podia descer, tá? Então elas não trabalhavam mais em paralelo. Uma podia para um lado, a outra ia para o outro, tá? Mas seguindo-se do mesmo ritmo, tá? Então se a melodia principal tocava notas de um tempo, a de baixo também era de um tempo, porém não com a obrigação de subir e descer junto com a principal. Então esse era o organão livre, tá? Então já foi uma evolução aí, seguindo aí do organão do canto-chão. Logo após veio o organão melismático, tá? Então já no organão melismático a nota contra nota foi abandonada. Então as notas começaram-se realmente a ter independência uma da outra. Enquanto aqui poderia cantar a voz principal, né, notas de de dois tempos, a nota de baixo poderia fazer nota de meio, nota de nota de quatro, enfim. Já dentro do que a gente já vê na música hoje, e no período barroco isso foi muito utilizado, coisa que a gente vai ver aí quando a gente for falar sobre o período barroco, tá? Então a gente percebe que o canto gregoriano, né, o canto-chão, foi muito importante, mas ele cresceu ainda mais após aí a introdução do sistema com as 7 notas musicais, né, com a notação convencional que a gente conhece. Então vou colocar aqui para vocês agora também um trechinho aí de organão do compositor Léonie. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Então aí procurem aí no YouTube, né, gravações, né, pesquisem um pouco mais sobre as músicas do período medieval, que é bem legal de se ouvir, principalmente essas músicas, né, aí, do trovadorismo, né, que a gente vê muito em filme, né, a gente vê aí, sei lá, filmes de época, né, então a gente vê aquelas pessoas tocando e cantando e dançando, tá? Então isso tem muito, né, do trovadorismo, ok? Então, bom estudo para vocês aí, pessoal.